Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 13. Lucas 12, a partir do versículo 13. Amém? E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga, ou regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Amém, queridos? Eu queria refletir com você hoje à noite sobre alguns princípios que têm norteado as nossas vidas e principalmente a vida da nossa sociedade, da nossa comunidade atual. Esse texto ele fala da história de um homem que era o que a maioria das pessoas gostaria de ser hoje. Adivinha o que? Rico. O texto fala da história de um homem rico. Aquele homem era o que a maioria das pessoas gostaria de ser. Aquele homem era o que a maioria das pessoas tem corrido atrás de se tornar. Aquele homem era o que tem se tornado o alvo principal, ou talvez o único alvo da maioria das pessoas sobre a terra: se tornar rico. Esse tem sido o alvo da maioria das pessoas. Se tornar rico tem sido o desejo de se tornar rico, tem sido a causa de muitas tragédias que nós temos acompanhado na história da humanidade. O desejo de se tornar rico, e quando nós falamos de riqueza, nós estamos falando também de poder, tem sido a causa das guerras. Essa sede por se tornar rico tem sido a causa de brigas entre famílias, entre irmãos, entre pais e filhos. A sede de se tornar rico tem sido a causa de filhos matarem pais. Esse desejo de se tornar rico tem sido a causa de muitas tragédias ambientais que nós temos presenciado, ceifando muitas vidas, onde a reação da natureza nada mais é, como o próprio nome já diz, uma reação à ação destruidora do homem, a questão do desmatamento, a agressão à natureza, com o único propósito de se tornar cada vez mais rico. Infelizmente esse tem sido o alvo, e pior ainda, o único alvo da grande maioria das pessoas sobre a terra. Pessoas trabalham, estudam, fazem tudo pensando em ficar ricos. Então aquele homem, ele era o que a maioria das pessoas gostaria de ser. E na verdade Jesus não falou nada contra a riqueza, mas ele fala contra a idolatria à riqueza. Ele fala quando isso se torna o nosso único alvo. É disso que
Jesus vem falar. E o texto diz que aquele homem, de repente, num ano, as suas terras produziram muito, produziram em abundância, ou seja, as terras dele produziram de uma maneira que ele não estava preparado para aquilo, produziu de uma maneira que os celeiros que ele tinha e que ele costumava ali guardar, armazenar sua produção, não coube. Ele produziu de maneira diferente, de maneira sobrenatural, podemos dizer assim. E aí então ele começa a fazer planos. E quando aquele homem começa a fazer planos, é que Deus percebe o quanto aquele homem era louco. E talvez a gente descubra que tem um monte de louco aqui no nosso meio hoje também. E não sou eu que vou dizer para você, você é que vai chegar à conclusão no final da mensagem. Os planos daquele homem é que revelaram para Deus a sua loucura, a sua insensatez. Porque quando há essa grande produção, ele então começa a planejar. E eu pergunto aqui, quem aqui tem planos? Levante a mão. Glória a Deus. Todos nós temos que ter planos. Se nós não tivermos planos, a nossa vida ela fica sem sentido, você vai, poxa, eu trabalho para quê? Em função de quê? Eu vou para a igreja para quê? Não, nós temos que ter metas, nós temos que ter planos, nós temos que ter sonhos. Então, aquele homem ele começa a planejar a sua vida a partir daquela nova realidade, a partir daquele novo momento. E aí eu pergunto para você, quais são os teus planos? E aí uma vez perguntaram para um jovem, e eu queria que você fizesse dessas perguntas feitas a você. Perguntaram para um jovem, quais são os planos que você tem? Disse, eu quero passar no vestibular e fazer a faculdade. E aí perguntaram, e depois? Ele disse, depois eu quero arrumar um bom emprego, quero passar no concurso público e arrumar um bom emprego. Ele disse, depois eu quero, depois que eu tiver um tempo já no serviço público para poder levantar um recurso, eu quero montar minha própria empresa, e eu quero ser um empresário na minha área, eu quero ter o meu negócio. E depois? Nesse meio tempo eu quero casar também, eu quero ter filhos, quero constituir uma família. Se depois? Depois eu quero criar meus filhos, quero ver meus filhos formados, todos eles com a faculdade, encaminhados na vida e tal. E se depois? Depois eu quero criar uma estrutura em que eu possa desfrutar da minha velhice, ao lado da minha esposa, dos meus filhos. E depois? Depois eu vou morrer. E aí veio a pergunta, e depois? Depois que você morreu? E ele não tinha planos. Ele tinha planos até aquele dia em que Deus o chamasse, em que a vida dele se encerrasse sobre essa terra. Ele não tinha planos para depois de morrer. Pastor, o senhor está doido, o negócio de ter plano para depois que morrer. Não, filho, a Bíblia diz que louco é aquele que não tem planos para depois da morte. Pelo menos na minha Bíblia é assim. Talvez o mundo ache que doido é aquele que fica planejando para depois da morte, mas a Bíblia diz que doido é aquele que só planeja para a vida sobre a terra. Esse é doido, esse é louco, esse é insensato. E aquele homem, os planos dele só incluíam a vida terrena dele. O texto diz que ele para e ele começa a planejar. E aí há um detalhe que não é um detalhe, que a gente percebe no texto, que ele diz, eu farei, já sei que eu farei, eu construirei,
os celeiros, eu armazenarei ali, eu farei isso, eu. Ou seja, o primeiro erro dele foi construir seus planos sozinhos. Deus não estava presente na elaboração dos planos de vida dele. E aí eu vou dizer uma coisa para você, filho. Quando Deus não está presente na elaboração dos nossos planos, a probabilidade deles darem errado é muito grande. Tem pessoas que planejam suas vidas sem perguntar a Deus se é aquilo que Deus quer para ele. Aí quando dá tudo errado, ainda tem a cara de pau de culpar Deus, de se revoltar contra Deus. Deus, por que deu errado? Por que deu errado? Diz engraçado, na hora de você planejar, de você decidir, foi eu quero, eu faço, eu isso, eu aquilo, mas quando dá errado, a culpa é minha. Deus, ele tinha um pouco de, ele sofria um pouco, ainda sofre, porque o pastor sofre, né? Na hora de decidir, ninguém liga para o pastor. Pastor, o que o senhor acha de eu entrar nesse negócio? Pastor, o que o senhor acha de eu fazer isso? Mas quando dá errado, glória a Deus, quando muitos ainda, a primeira pessoa que liga é para o pastor. É por que não liga antes? Por que você, como filho, você não conversa com seu pai ou com sua mãe antes de tomar uma decisão? Por que você não pede conselhos? Aquele homem, ele tomou uma decisão sozinho. E o nosso maior erro é planejar nossa vida sozinho, sem o auxílio dos nossos pais, sem o auxílio dos nossos líderes, pessoas que tenham mais experiência, mais conhecimento da palavra, e principalmente sem o auxílio de Deus. O primeiro erro daquele homem foi planejar a sua vida sem Deus. A sua vida profissional estava uma maravilha, ele teve uma excelente colheita. Financeiramente ele estava resolvido. A riqueza dele não foi adquirida de maneira desonesta. A Bíblia diz que as suas terras produziram. Foi Deus que abençoou. Só que ele esqueceu. Ele focou na bênção de Deus e esqueceu do Deus da bênção. Tem gente que é assim, não pode ganhar um trocadinho a mais que já se atrapalha, já mete o pé pelas mãos, já esquece de todo mundo, já não acha que não precisa mais de ninguém, né? Basta assumir uma posiçãozinha a mais que já acha que não precisa mais. E aquele homem, isso aconteceu com ele. Suas terras produziram. E a grande tolice dele foi essa: primeiro, planejar sem Deus. Em segundo lugar, ele fez planos somente para a sua vida sobre a terra. Ele disse: eu vou construir celeiros maiores, vou colocar toda a produção dentro desses celeiros, e aí eu vou dizer para minha alma: olha, está tudo aí, agora come, bebe e alegre-te. Ou seja, agora pronto, agora eu vou deitar na rede, agora eu vou curtir a vida, está aí, eu tenho tudo. Agora essa pergunta que Deus faz para ele é fantástica. Primeiro Deus diz: louco, não pode ser louco. Essa noite pedirão a tua alma. Aí Deus pergunta assim: o que tu tens preparado, para quem será? Para quem será? Você acha que alguém que acumula riqueza para uma outra pessoa desfrutar, e alguém que acumula algo que você vai poder desfrutar, quem está certo? Quem acumula para os outros ou quem acumula para si, para você, para que seja bênção na sua vida? Deus disse: você precisa entender a natureza dessa pergunta. Quando Deus pergunta para aquele homem: o que tu tens preparado, para quem será? Deus está dizendo assim: tá, essa noite vão pedir a tua alma, de tudo que tu preparou, tudo que tu planejou, tudo que tu investiu a tua vida. A partir desse momento que vão pedir a tua alma, do que tu preparou, o que tu vai poder desfrutar.
estava dizendo para ele: olha, tudo que tu preparou vai ficar, filho. Tudo que tu preparou não foi para ti, vai ficar para outros. Tu não vai poder levar nada, porque tu não se preocupou em acumular tesouros no céu, porque tu não se preocupou em fazer planos para quando esse dia chegasse. Quem aqui tem certeza que um dia vai morrer? Levante a mão. Para facilitar a minha visão, quem aqui acha, não precisa nem ter certeza, mas você acha que existe uma possibilidade, por mais remota que seja, de você nunca morrer? Levante a mão. Opa! Fisicamente. Fisicamente. Tem alguém aqui que acha que vai viver, que nunca vai morrer? Fisicamente. Um dia, se tem uma coisa certa nesse mundo, é que um dia eu e você vamos morrer, filho. A morte é justa. Ela não escolhe cor, raça, credo. Se tem algo que um dia todos nós vamos enfrentar, é a morte física. E não adianta ter medo de falar de morte não, que vai acontecer do mesmo jeito. Ah, pastor, se falar de morte não adianta. É melhor a gente falar, saber que ela existe, saber que vai acontecer e se preparar para quando esse dia chegar. Porque a Bíblia diz lá em Coríntios que o dia da morte foi preparado por Deus, para mim e para você. E sabe por que Deus preparou um dia para a gente partir daqui? Porque Ele nos ama, porque Ele tem algo melhor preparado para nós. Por isso, se você tem medo de morrer, você tem pavor de morte, porque você não conhece o que Deus tem preparado para você, porque você não conhece o plano, a trajetória de vida que Deus preparou para você. Porque se você conhecer, você não vai fazer questão nenhuma de ficar aqui como Paulo. Chega um momento da sua história, da sua caminhada, que ele diz: o meu desejo era estar com Cristo já. Vai chegar um dia que nós vamos morrer. E é isso que Deus está querendo dizer. Louco, quem é louco? Louco é aquele homem, aquela mulher que vive a sua vida sobre a terra, preocupado somente com as suas necessidades materiais, preocupado somente em fazer planos para essa vida. Você tem que ter planos de casar sim, de fazer faculdade sim, de arrumar um emprego, de construir sua empresa, de formar os seus filhos, de montar uma estrutura boa para a sua velhice, sim. Tudo isso tem que fazer parte dos seus planos. Mas você tem que ter planos para a vida eterna também. Você tem que ter planos para quando chegar aquele dia que pedirem a tua alma. E aí, se fosse hoje, vou perguntar para você: se você estivesse hoje naquela situação daquele homem, Deus olhando para você e dizendo: hoje eu vou pedir a tua alma, o que tu preparou até hoje, quem ia desfrutar? Você que ia partir ou as pessoas que iam ficar aqui? Quem ia desfrutar? Se eu partisse hoje, ia ficar uma estrutura para minha esposa, meus filhos, né? Desfrutar. Minha esposa fica, eu falo para ela, às vezes quando eu estava em Serra Madureira, que eu vinha de táxi, ela não gostava que eu viesse de táxi, ela queria que eu viesse de ônibus, né? Porque táxi é perigoso, acidente e tal. Eu digo: filha, não esquenta não, se eu morrer está tudo certo. Pensando no bombeiro, seguro, está tudo certo, não esquenta não, na minha casa, carrinho para levar o menino para o colégio, fica tranquila, a estrutura está montada. Só que eu não sou bobo não. Eu preparei um negocinho para me levar comigo também. Tem uma continha também que, quando eu chegar lá em cima, eu vou passar o cartão para me colher. Eu não preparei só para eles não. Eu pensei em mim também. Se Deus me levasse hoje, estava preparado para quem vai ficar e estava preparado para mim que vou partir. Essa é a minha realidade. Eu quero perguntar a sua. O que você tem preparado? Para quem será? Para quem será?
já creio que eu já contei essa história no culto, mas vale a pena contar novamente. A história da mulher que era muito rica e morreu ela e a sua secretária. E as duas foram para o céu. Chegando lá, os anjos receberam a secretária dela e disseram: vamos mostrar onde vai ser a sua casa aqui. A Bíblia diz, Jesus não disse, né, que no céu há muitas moradas. Jesus disse: eu vou para o Pai, eu vou construir uma morada para vocês, eu estou lá, vou preparar um lugar para vocês lá. E a gente ainda não quer ir, ninguém quer morrer. Jesus falou, disse: eu vou, mas vai chegar um momento que vocês vão também, eu vou na frente para preparar tudo. E se vocês estiverem comigo, tem um lugarzinho para vocês. E aí imagina que Jesus mandou os anjos: olha, vão lá, receba lá, que mostra onde ela vai morar. E diz que saíram caminhando com ela, e a Bíblia diz que há ruas de cristal, há ruas de ouro, né, no céu. E foram com ela e chegaram na melhor rua que tinha as melhores casas. Disseram: você vai morar aqui. Os olhos dela brilhou, mas que brilhou mais ainda os olhos da patroa, né? Porque ela disse: se a casa dela é aqui, imagine a minha. A minha secretária, né? Minha empregada vai morar aqui, imagine eu. E aí disse: vamos lá que agora é a sua vez. E aí saíram das ruas de cristal, entraram na de ouro, entraram na de prata, na de ela já foi ficando cabreira. Se tem alguma coisa errada, acho que o GPS está errado, né? E saíram do asfalto, tijolo, barro, lama. Chegou em casinha e disse: ó, a senhora vai morar ali. Eu disse: mas como? Se a minha secretária ficou naquela mansão lá, como é que eu vou ficar aqui? Isso é o problema. O que a senhora investiu ficou tudo lá. O investimento que a senhora fez para trazer para cá só deu para comprar aquele terreninho ali e construir aquela casinha. Enquanto que a sua secretária, ela não tinha, mas ela investiu. Como é que eu invisto no reino de Deus? A minha vida com Deus, a minha vida de obediência, a minha vida de oração, a minha vida de comunhão com Deus. Quantas pessoas abrem mão da comunhão com Deus por causa do trabalho, preocupados em ganhar dinheiro, preocupados em ficar rico? Quantas pessoas não têm tempo para Deus por causa da riqueza? Quantas pessoas não têm tempo para Deus porque trabalham de segunda a segunda, de 7 da manhã à meia-noite? Famílias destruídas, filhos sem pai, esposa sem marido, porque é trabalho, 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 trabalho. E quando você fala trabalho, leia-se dinheiro, 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 dinheiro. Porque ninguém trabalha para não ganhar nada. Não venha me dizer: pastor, eu trabalho o dia todo, tudo de manhã, de madrugada, mas não é por dinheiro, não, é porque eu gosto. Me engana que eu gosto. Me engana. Você tem que trabalhar sim. Você tem que ter planos para você e para a sua família aqui na terra, sim. Mas quais são os planos para você e para a sua família quando chegar esse dia? Deus vai olhar para você e vai dizer: sensato, prudente, você se preocupou lá, não investiu aqui. Ou Deus vai olhar para você e vai fazer como esse homem, dizer: louco. Louco. Louco é todo aquele que faz planos somente para essa vida. Louco é todo aquele que tem investido toda a sua vida preocupado com a sua existência sobre a terra e não tem se preocupado com a sua vida eterna. É isso que a Bíblia chama de louco. É isso que a Bíblia chama de louco. E ele diz: assim é aquele que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Ele não se preparou para a eternidade. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você: riqueza não traz vida e paz. Nada do que esse mundo oferece traz vida e paz. Quantas pessoas ricas, cultas, mas não tem vida interior e não tem paz. Riquezas trazem preocupações inúteis. Riquezas devem ser usadas para nós, mas acima de tudo, para produzir benefícios para a eternidade. Porque quem
mais tem é quem mais pode fazer. Mas infelizmente quem mais tem é quem menos faz. Porque a preocupação está aqui. E o texto ele diz: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Sabe o que quer dizer avareza? Uma pessoa avarenta é o mão de vaca falado, o pão duro, aquele cara que é apegado ao dinheiro ao extremo, como dizia lá no Vale do Juruá, que atravessa o Juruá nadando com um sorrisal na mão, e ele chega lá do outro lado sequinho. Uma pessoa que pensa assim, ela está preocupada só com a sua vida aqui na terra. Ela não está preocupada quando chegar. E aí eu queria dizer para você que vale a pena, se tem um lugar que vale a pena investir, é no reino de Deus. Se tem um lugar que vale a pena acumular tesouros, é no reino dos céus. Ah, mas eu não sei como acumular tesouro no reino dos céus. A Bíblia ensina. A Bíblia ensina. Você só precisa ter tempo para conhecer a Bíblia, para estudar a Bíblia. A nossa escola da vida está lá, começou com mais de 100 pessoas, quase 150 pessoas. Nós temos lá hoje talvez 70 pessoas. Sabe por quê? Porque o tesouro que é acumulado lá ninguém vê aqui. Agora, se eu estivesse lá ensinando como ganhar dinheiro fácil, estava lotado todo domingo. Se eu estivesse lá, principalmente dando dinheiro, olha, cada aula que você assistia R$ 1.000 na sua conta. Oxi, ia ter que alugar a arena da floresta para dar aula. As pessoas não estão interessadas em acumular tesouro no céu. Mas tem alguns, nós estamos lá todo domingo, 5h30, aprendendo de Deus, estudando a palavra, porque se eu não estudar não tem como eu obedecer. Se eu não obedecer, não tem como acumular tesouros no céu. A preocupação, tem muitos que não estão lá, porque tem outras coisas mais importantes para fazer. Afinal de contas, ali é perda de tempo, e tempo é dinheiro. É uma opção. É uma opção. Eu só quero dizer para você que um dia você vai descobrir que tudo que você acumulou sobre a terra ficou para trás, e que você embarcou liso, e muita coisa que você precisava você não vai ter. E eu pergunto para você mais uma vez: essa noite pedirão a tua alma, que tu tens preparado para quem será? Os teus planos acabam aonde? Os planos daquele homem acabaram no cemitério. O cemitério acabou os planos dele. Acabou. Os planos de um homem e de uma mulher de Deus não acabam aqui. Não acabam. Ele perguntasse para mim quando chegou a hora que eu dissesse: aí eu vou morrer, dissesse depois eu vou para a glória do Pai, vou ficar 24 horas adorando, tem um lugar preparado para mim. Jesus foi preparar, está me esperando lá, e eu estou doido para chegar lá, doidinho para chegar, a hora para mim estar lá com ele. Vou morar com o Pai. E depois, diga que depois que aí vai ser eterno, não muda mais. Aí vai ser eternamente. Esses são os meus planos. Eu trabalho, eu estudo, mas eu estou guardando um negocinho para mim, né? Que ninguém pode mexer, que ninguém pode desfrutar, só eu. É uma riqueza pessoal. Eu não posso acumular riqueza para minha esposa desfrutar lá em cima, sabia? Eu não posso acumular riqueza para os meus filhos. Aqui embaixo eu posso, lá eu não posso. Eu posso ensiná-lo como acumular riqueza lá em cima, mas se ele escolher, eu não posso. É intransferível. Não dá para fazer um PED, nem um DOC. Cadê o André? Está aí, nosso bancário? Não dá, né, André? Lá em cima não dá para fazer um DOC, nem um TED para transferir.
Não, bota isso aqui na conta do meu filho, porque ele não preparou nada para cá. Não dá. É pessoal, é exclusivo. Só eu e você podemos preparar a nossa riqueza, podemos acumular. E a Bíblia diz: louco, essa noite pedirão a tua alma, o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Queridos, vale a pena investir no reino de Deus. Vale a pena depositar a nossa vida espiritual. Vale a pena perder dinheiro muitas vezes para investir no reino de Deus. Vale a pena uma atitude de obediência. Vale a pena um sacrifício para estar na presença de Deus. Vale a pena um sacrifício para aprender mais de Deus, para estudar a Bíblia. Tudo que você fizer aqui com o propósito de agradar a Deus vai valer a pena. Vai valer a pena. E a Bíblia diz que esse tesouro, o ladrão não rouba, a traça não corrói, ferrugem também não. Esse tesouro ninguém mexe. Ele está guardado pelo Pai. O que você investir vai estar lá. Mas na mesma proporção, o que você não investir não vai estar lá. Jesus usou uma parábola para nos ensinar algumas verdades. Eu apenas estou reproduzindo aqui essa parábola. A decisão de onde você vai continuar investindo a sua vida é sua. Se você vai continuar se preocupando só em acumular riqueza e ganhar dinheiro, ou se você vai dizer: opa, eu fui doido até hoje, mas a partir de hoje eu não vou ser melhor. A partir de hoje eu vou abrir minha conta no céu, né, e vou começar a depositar a partir de hoje, porque no dia que Deus me chamar eu não quero ir liso não. Quero ter um lugarzinho lá para mim, mais ou menos. Quero ter um galardão reservado para mim. Você tem essa opção de fazer isso hoje. Quando eu digo abrir a conta, sabe quando é que a gente abre a conta? Quando a gente entrega a nossa vida para Jesus. Quando eu digo: Senhor, a partir de hoje tu conduz a minha vida. Minha vida a partir de hoje não vai ser mais conduzida pelo desejo de ficar rico. Minha vida a partir de hoje não vai ser mais conduzida pelo desejo de me tornar evidente nessa sociedade. Minha vida a partir de hoje não vai ser mais conduzida pelos princípios que norteiam essa sociedade secular capitalista. A partir de hoje minha vida vai ser conduzida pelo Senhor. Está aqui minha vida. Me ensina agora a crescer, a acumular. Eu quero abrir minha conta hoje. Quero abrir minha conta no céu hoje. Eu quero entregar minha vida para o Senhor. É a primeira coisa. E a partir daí, vou começar a depositar, através das minhas orações, da minha vida de obediência a Deus, da minha vida de estudo da palavra, da minha vida de comunhão com Deus, vou começar a depositar